Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, eu começar a gravar o vídeo, os cachorros do bairro parece que eles ficam assim em êxtase. Tipo assim, eles devem ser muito fã meu, mano. Não é possível, tá ligado? E é incrível, tava um silêncio até agora. E eu coloquei, posicionei aqui a câmera, encaixei o microfone, puxei, começou. Olha. Meus amigos, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Quando eu comecei aqui o Opina Porco, nós começamos falando sobre assuntos do futebol em geral. Embora eu focava muito no Palmeiras, mas eu trazia também assuntos alternativos de times que estão ali sempre na briga, né? Eu lembro na época que o Atlético Mineiro era uma equipe que tava ali na briga também com Palmeiras, Flamengo, sabe? Aí teve uma Copa do Brasil que o Palmeiras, eu acho que o Palmeiras desclassificou e aí continuou Corinthians e continuou Flamengo. Então nós trouxemos muito conteúdo sobre Corinthians e Flamengo. E aí alguns torcedores do Palmeiras, eles não gostaram. Eles falaram assim: "Ah, o canal perdeu a identidade. Você tá fazendo vídeo hoje sobre Corinthians, vídeo sobre Flamengo." Mas naquela ocasião, pessoal, o Palmeiras se desclassificou das competições. E eu continuei acompanhando as competições. É a mesma coisa. Se o Palmeiras se desclassifica da Copa do Mundo de Clubes, eu vou continuar acompanhando a Copa do Mundo de Clubes. Eu não vou parar de acompanhar ela. Vou continuar assistindo, uai. Ontem eu tava assistindo Botafogo e Atlético de Madrid. Eu me organizei para assistir esse jogo. Então, assim, por que eu falo isso? Porque graças a Deus. Graças a Deus. Porque assim, pessoal, hoje seria um dia que se eu falasse só de Palmeiras, eu ia estar desanimado em fazer o vídeo. Então, ainda bem que a gente expande um pouco o assunto e fala também sobre outros confrontos, sobre outras equipes, trazemos a nossa opinião. Ainda bem que eu não fico só ali no Palmeiras, porque senão vocês iam ouvir eu falando a mesma coisa basicamente em todos os vídeos há mais de um ano, que eu já falo que o Palmeiras é um time sem repertório, é um time mal treinado, e a minha opinião, ela continua, tá? E olha que eu tenho sido meio passapano esses últimos tempos, viu? Tô tentando passar pano o máximo possível para não falar assim: "Nossa, que chatão você, não valoriza as conquistas, não valoriza a equipe." Então eu tô tentando ser um pouco passapano, só que não dá. Não dá. Me desanima. Então se eu tivesse um canal só focado no Palmeiras, hoje provavelmente nem teria vídeo. Ou teria mais um vídeo com eu falando as mesmas coisas que eu sempre falo. E chega uma hora que cansa, gente. Chega uma hora que cansa. Roda a vinheta. Não se esqueça de apoiar os nossos parceiros aqui, galera, do Energia com Desconto, tá? A tua energia tá alta, você precisa economizar. Você sabia que aqui no Brasil existe uma maneira de você economizar em todas as suas faturas de energia elétrica? Sabe como? O pessoal do Energia com Desconto vai falar para você: "Neto, quanto que custa isso?" Não custa nada. Pessoal, o serviço da galera do Energia com Desconto é um serviço gratuito. Eles vão explicar para vocês em questão de minutos, tá? É rapidinho. Como que funciona a distribuição das concessionárias de energia elétrica aqui no Brasil. Então, se você tem uma fatura muito alta, de mais de R$ 200, sabe, R$ 200 ou mais, você já pode economizar em todas as suas faturas. Não é em uma fatura só não, é em todas as suas faturas. Galera, isso em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, vai fazer uma diferença absurda no seu orçamento. Então, clica no link fixado aí nos comentários ou no QR Code aqui e chama o pessoal do Energia com Desconto. É uma empresa, inclusive, de um amigo pessoal meu, de extrema confiança. Ele vai explicar para você rapidinho. Em 10 minutos, você já pode estar economizando energia sem pagar nada, tá? Não tem taxa, não é pegadinha, é gratuito. Conversa lá e vocês vão entender com a galera da Energia com Desconto.
Tamo junto, pessoal. Energia com desconto. Não deixa de acessar lá. Agora eu vou colocar outro trechinho lá do Mauro César. Lá da Jovem Pan. Lá da Jovem Pan. Que ele falou ontem na Jovem Pan. Dá uma olhada aí no que o Mauro César falou ontem na Jovem Pan a respeito do Palmeiras. Repito, é a pior campanha e é o pior futebol dos 4 brasileiros nessa competição. Se você quiser falar do Botafogo, o Botafogo jogou defensivamente, mas contra 2 equipes europeias fortes, né, e resistiu, vencendo uma, perdendo outra por 1-0, e se classificou num grupo onde parecia não, era improvável a classificação. E no Palmeiras era improvável o risco de eliminação que existiu. Existiu em dado momento, faz um gol ali e tal, de repente o Palmeiras se veria fora do mata-mata. Uma vergonha, uma situação muito ruim, constrangedora. Alguém vai passar pano com certeza. Não é bem assim, reagiu, tá bom. Estão satisfeitos com isso, façam um bom proveito. Galera, eu odeio concordar com o Mauro César, tá? Nesse ponto aí. Porque o Mauro César, e assim, sempre quando ele vai falar do Palmeiras, ele sempre enxerga o copo meio vazio. Ele nunca enxerga o copo meio cheio. Só que dessa vez ele tem razão. Ele tem razão. Lá no final de semana eu fiz um vídeo saindo em defesa a respeito da performance do Palmeiras, onde muitos palmeirenses, inclusive, estavam falando que o Palmeiras era a pior equipe brasileira na competição. E aí eu falei assim, calma, cada jogo tem a sua história, blá, 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 blá. Eu saí em defesa do Palmeiras. Só que agora a fase de grupos acabou. E com o término da fase de grupos, e enxergar que a equipe do Porto é uma equipe inofensiva, eu falo pra vocês. Na minha opinião, o Palmeiras foi o pior desempenho até agora dos brasileiros. Hoje o Flamengo entra em campo. Só que o Flamengo já carrega 2 vitórias dentro da competição. O Flamengo enfiou 3 gols no Chelsea, mano. Pra quem tá falando assim, mas o Chelsea não tava muito afim e tal. Pra quem tá dando essa desculpa, ganhar de 1-0, 2-1, ok. Mas eles enfiaram 3 gols no Chelsea. Nenhum clube europeu, por menor que seja a sua vontade de jogar, leva 3 gols de um adversário da forma como o Chelsea levou do Flamengo. O Flamengo enfiou 3 gols no Chelsea. O Palmeiras não conseguiu fazer gol nenhum no Porto. O Al Ahly fez 4. Mas o Al Ahly levou 4 gols. Não, beleza. Mas eu tô falando do número de gols que o Al Ahly fez. O Palmeiras colocou 2 gols em cima do Al Ahly. E ontem foi buscar um empate depois de estar tomando um sacode do Inter Miami. Um time de jogadores aposentados que querem viver um lifestyle americano. E aí fala assim, Beckham tá montando um time de futebol lá. Vamos lá, mano. Vamos lá, ô Alba. Ô Busquets. Fala, Mascherano. Chega aí, mano. Vem ser técnico aqui. A gente faz uma confraternização, treina a hora que a gente quiser. Não tô afim de treinar hoje, eu não vou. Eu vou pra Disney. Vou lá pro Hard Rock. É isso, cara. É isso. Então, assim, eu falo pra vocês, galera, vamos lá, puxa na memória aí, vamos fazer um exercício agora, puxa na memória. Faz quanto tempo que o Palmeiras não vence do Botafogo, do Flamengo? Faz quanto tempo? Puxa na memória de vocês. Porque o Palmeiras ano passado foi desclassificado da Copa do Brasil, foi desclassificado da Libertadores para essas equipes. Depois, perdemos também o confronto direto no Campeonato Brasileiro, a chance de tentar ultrapassar o Botafogo. Esse ano perdemos para o Corinthians, empatamos com o Botafogo, perdemos para o Cruzeiro, perdemos para o Flamengo dentro de casa. Vocês acham que o Abel ele tá merecendo uma proposta de renovação com aumento salarial? Até 2027? O Palmeiras não evoluiu, gente. O nosso futebol ele não evolui. E aí o Abel falou na coletiva assim, eu sou o técnico de trazer resultados. Eu não tô vendo se tá jogando bonito. Só que a questão, Abel, é que nem resultado tá tendo. E ontem o Abel ele foi super humilde, né? Porque lá fora
Ele foi super humilde. O Facincani, inclusive, fez uma pergunta muito boa. Se o Facincani fizer aquela pergunta pro Abel Ferreira aqui no Brasil, o Abel Ferreira vai lá e dá no meio. Só que lá, o Abel Ferreira deu piscadinha, sorriu. Porque lá fora, o Abel ele meio que se transformou. Ele tá um cara mais ponderado. Afinal, os holofotes do mundo estão virando pra ele. Eu quero ver essa autocrítica, porque ontem ele falou que ele errou, e ele citou os pontos que ele errou, e realmente eu concordo com ele, tá? Foi aqueles pontos mesmo. O problema é que todo jogo ele insiste nos mesmos erros. E ele já vem insistindo nos mesmos erros, desde a nossa desclassificação na Libertadores do ano passado. É os mesmos erros. É a mesma coisa, galera, que eu tô falando pra vocês. Nas desclassificações da Copa do Brasil, da Libertadores, na final do Corinthians, nós falamos as mesmas coisas. Nós sempre reclamamos dos mesmos pontos. Aí eu vi uma entrevista do Estevão falando que tá difícil manter o foco. Ô, Estevão! Como assim tá difícil manter o foco? O Bruno Henrique lá, do Flamengo, ele saiu aqui do Brasil com uma intimação judicial. Quando ele voltar, a coisa vai pegar pra ele. E mesmo assim o cara teve o foco de mudar um jogo contra o Chelsea. O cara teve o foco, o ímpeto, a gana, a raça, a concentração. O Gerson saiu do Brasil xingado. Xingado. Por causa ali de uma negociação por trás das cortinas ali que estaria acontecendo com o Zenit. Chegou lá nos Estados Unidos vaiado. Vaiado. Na apresentação jogador a jogador, ele foi vaiado no estádio. E mesmo assim o cara teve concentração para fazer um jogo primoroso contra o Chelsea. Qual que é o problema? Todo mundo tá percebendo, Estevão, que você não quer mais fazer pressão. Que você tá com medo da dividida, que você tá com medo de forçar a jogada e levar falta. Todo mundo tá percebendo isso, que você tá meio tira-canela. E tudo bem, tudo bem. Cara, ok. Só que então seja transparente com o treinador e fale, meu momento é assim, 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 assado. Tô deixando vocês a par e deixando muito claro para vocês ver o que vão fazer. E agora nós teremos a partida contra o Botafogo no sábado às 13 horas, né? Expectativas é que o Palmeiras entre com uma postura totalmente diferente. Não é só futebol, não. Não é só arranjo tático, não é só escalação, mas é a postura dos jogadores em campo também, que isso deve também ser cobrado. A gente não deve só colocar nas costas do Abel, mas dos jogadores também. E lembra que eu falei no vídeo de ontem, pessoal, sobre o arranjo da linha do Palmeiras, que o Inter de Miami entendeu, compreendeu? O Abel falou isso na coletiva também. Falou sobre esse ponto. Então, ou seja, a percepção do torcedor, ela não é uma percepção ruim. Porque tudo que o torcedor reclamou ontem, o Abel falou na coletiva. A diferença é que quando chega aqui no Brasil, o Abel ele dá no meio, né? Dá no meio da torcida, dá no meio de jornalista, dá no meio de todo mundo. Ou seja, a percepção do torcedor não tá errada. Só que já faz tempo já, tempo que a gente tá tendo essa percepção. Se não mudar a postura, vai cair pro Botafogo no sábado. Tem que entrar igual homens, não um bando de maricas, um bando de covardes. Vocês têm que entrar com a postura de líderes, protagonistas. É isso que vocês ganham 1 milhão por mês pra ser. Se entrar com aquele mimimi de ontem, com aquele futebolzinho pequeno, vão cair e vão cair com razão. Eu vou vir aqui e vou falar que vocês mereceram cair. Tá desfocado, Estevão? Vai pra Disney,
vai pra Universal, vai pro Sea World, tá? Nem vai pro jogo. Já fala já, ó, eu não consigo manter o foco. Eu sou ainda uma criança. Então eu vou pegar e eu vou jogar o meu FIFA. Eu vou jogar o meu videogame. Então vai lá, pega e vai jogar o videogame. Agora, salário de homens protagonistas vocês têm. Então vocês precisam provar também que são. Ninguém tá lá pra brincadeira, irmão. A classificação no sábado, ela vai valer 70 milhões. Já que a linguagem esportiva, de significado, de torcida, de apoio, de respeito à instituição vocês não entendem, então vamos para a linguagem corporativista. Vamos para a linguagem de dinheiro no cofre do clube. Porque é de lá que saem os seus salários. A torcida tá lá, gastando dinheiro, colocando as economias, apoiando. A torcida está lá representando. Tá todo mundo apoiando. Então faça por merecer. É a mesma? É repetitivo, não é? Então. Vamos lá. Bem, eu já falei das minhas expectativas. Flamengo entra em campo hoje contra o Los Angeles. E assim, o Felipe Luiz concedeu uma coletiva ontem. Vamos falar um pouquinho sobre a coletiva dele. Vamos mudar o ar um pouco. Vamos falar sobre outras coisas também, sobre outras equipes brasileiras, a expectativa. É o seguinte, quem que vocês preferem? É uma pergunta aí para os flamenguistas de plantão. Quem que vocês preferem? Vocês preferem o Benfica ou vocês preferem o Boca? Eu estou ouvindo de algumas pessoas que preferem o Benfica. É que o Boca é aquela parada, né, cara? Assim, o Boca, ele não é aquele Boca de antigamente. Só que o futebol argentino, ele é um futebol chato, né? Ele é um futebol que, em uma oitavas de finais, eles sabem fazer aquela catimba, fazer aquela marra, fazer aquela provocada. Aquela provocada. E nós estamos vendo aí que o futebol português, ele não tem sido um futebol... não. Muito pelo contrário. Tem deixado muito e muito a desejar. E quando a gente olha a classificação, por exemplo, do Flamengo para as oitavas de finais, do Palmeiras e Botafogo para as oitavas de finais, e consequentemente, obrigatoriamente, nós já teremos um brasileiro nas quartas. Ou Palmeiras ou Botafogo já está nas quartas. Uma dessas duas equipes. Nós enxergamos que alguma equipe brasileira vai chegar pelo menos entre os 8 melhores clubes do mundo. Respeito. Respeito. As quartas de finais significa isso. E aí você tem o Flamengo, que pode enfrentar o Boca, e aí você pode ter ainda mais um sul-americano garantido entre os 8 melhores clubes do mundo. Então, eu até compreendo os torcedores flamenguistas preferirem enfrentar o Benfica. Porque eu acredito que se eu estivesse no lugar e tivesse que escolher... não, meu amigo, se eu tivesse... Não, se o Palmeiras ia enfrentar o Benfica ou o Boca, eu preferiria o Benfica. Porque o retrospecto com o Palmeiras e Boca Juniors, vocês conhecem, né? Eu não preciso dizer nada pra vocês. Vocês já conhecem qual que é. Então, assim, eu acho que em termos técnicos, táticos, essas duas equipes elas são bem pareadas. Benfica e Boca. E também acho que o Flamengo tem mais time para enfrentar uma dessas duas. A questão é o seguinte, né? O Felipe Luiz ontem, na coletiva, ele foi bem enfático sobre a importância do jogo. Ele falou que até em respeito à própria instituição, Flamengo não é time que entra para cumprir tabela. Flamengo é uma equipe que você tem que entrar pensando em vencer. Que existe também a competitividade natural dentro do próprio elenco e que isso é saudável. Alguns jornalistas tentaram pegar ali um pouco da escalação. O Felipe Luiz, ele foi cauteloso em falar sobre a escolha dos jogadores, em falar o que vai mudar.
O que se espera, né? E pelo que ele esboçou também em coletiva, é que alguns jogadores especificamente, jogadores ali que têm um desgaste físico maior, pode ser, por exemplo, até o próprio Arrascaeta, eles sejam poupados por conta disso. Mas não que isso vai ser assim, a gente tá poupando porque já estamos classificados. Não. A gente está poupando porque é necessário pensar de forma estratégica e poupar alguns jogadores, mas sem perder a postura, sem perder o ritmo competitivo. Olha só, o que ele falou aqui, ó. Alguns jogadores vão mudar sim, mas nosso foco está em ganhar esse jogo pela responsabilidade que temos. Preparados para fazer um grande jogo. Temos uma base do time que costumo manter, mas gosto muito da competição interna dos jogadores. Eles sabem que se relaxarem, perde a vaga. Porque tem outro que quer entrar. E o nível do grupo é muito alto. A motivação está muito clara. É uma honra estar aqui, disputar um mundial. Há uma grande competição entre os jogadores. O nível de concentração vai aumentar muito também pela torcida, o ambiente nos empurrando. E eu espero ver o Flamengo que tenho visto nos jogos até aqui. Por que ele falou sobre essa questão da torcida, tá? Porque espera-se hoje o maior público flamenguista no jogo de hoje. Visto que a região ali que o Flamengo vai jogar é uma região que tem um grande reduto de torcedores do Flamengo. Parece que é o maior reduto fora do Brasil de torcedores do Flamengo. Então, ele espera toda essa energia e toda essa atmosfera também. A questão aqui, pessoal, é uma questão de postura, né? Hoje, jogando contra o Los Angeles, Neto, como que você enxerga o Los Angeles, tá? O LAFC. Cara, tem alguns jogadores, né? O próprio Giroud, que é o jogador francês lá, né? O centroavante francês. Tem jogadores ali tecnicamente bons. Eu vejo até uma equipe mais intensa competitivamente falando que o Inter de Miami. Porque o Inter Miami, a qualidade deles é uma qualidade técnica muito grande por causa dos jogadores que lá estão. Só que não tem muita intensidade física. Eu não sei se vocês perceberam no jogo de ontem. Mas várias e várias vezes o Inter de Miami ficava tocando a bola atrás da linha defensiva deles. Né? Atrás ali no campo deles, né? Obviamente que para descansar. O Palmeiras permitia isso acontecer. Quando você olha para o Los Angeles, não tem jogadores do tamanho, por exemplo, de Messi, de Suárez, né, de Busquets, por exemplo. Mas tem jogadores tecnicamente bons também, e mais jovens, com um pouco mais de intensidade física. Então é uma equipe mais organizada. É uma equipe também que tem jogadores brasileiros, então conhece também um pouquinho ali do futebol brasileiro. É uma equipe mais esperta, mais sagaz, embora seja o lanterna da competição e vai jogar para cumprir tabela. Só que assim, cada vitória dentro dessa competição, a gente está falando ali de 11, pouco mais, né, de 11 milhões de reais. Então, vocês concordam comigo que é uma vitória extremamente importante, porque se você somar o jogo de agora do Flamengo com o jogo das oitavas, se o Flamengo vencer esses dois jogos, nós estamos falando aí de mais de 80 milhões de reais em premiação. Galera, mais de 80 milhões de reais é mais que uma Copa do Brasil em premiação. Por 2 jogos. Então, assim, pelo que o Flamengo vem mostrando até agora em campo, tá muito na mão do Flamengo o jogo de hoje. Embora não entre talvez com o elenco super titular, mas ainda está na mão do Flamengo. Se tiver a postura e a gana de vencer. E eu acho que isso obrigatoriamente todo jogo do Super Mundial, toda equipe tem que ter. E também se vencer o próximo jogo. Aí, né, o próximo jogo é oitavas de finais. Aí, meus amigos, a gente pode ver 2 equipes brasileiras entre as 8 melhores do mundo. O significado disso, pessoal, é muito grande pro futebol brasileiro. Uma a gente já vai ter. Ou vai ser o Botafogo ou vai ser o Palmeiras. Outra, talvez a gente tenha também. Resta saber, né, como que vai ser. O jogo do Palmeiras e Botafogo é 1h da tarde no sábado. Do Flamengo é às 17 horas do domingo. Ainda não tem um confronto definido. Vai definir, acredito que hoje, né? O recado na coletiva do Felipe Luiz foi muito claro.
e vendo o que faltou ontem no Palmeiras, e claro, as experiências brasileiras, elas são importantes também. As experiências dos rivais brasileiros, elas são importantes também para os outros brasileiros. Porque fica meio que lições, né? Quando o Botafogo ganha do PSG, o que todo torcedor brasileiro pensa? Opa, o Botafogo ganhou do PSG. Ah, então o Palmeiras também pode ganhar. O Flamengo também pode ganhar. E aí no outro dia o Flamengo vai lá e vence do Chelsea. Qual a mensagem que passa? Agora, qual a mensagem que o Palmeiras passou ontem para as equipes brasileiras? Que não tem partida besta. E que a postura, ela deve ser mantida. Eu acho que a lição de ontem é postura. É postura. Eu não tô falando nem da escalação em si, nem da qualidade técnica em si, nem taticamente em si, mas estou falando de postura. Tá bom? Coloca nas opiniões aí. Tamo junto. Boa terça-feira pra todo mundo. Bom jogo a todos.